Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Não Seja Manada e nesse vídeo eu vou falar sobre os fundos de investimento multimercado e principalmente sobre um risco escondido em vários desses fundos que poucos investidores sabem. E eu julguei ser importante tocar nesse assunto por conta dessa estatística aqui. Veja como o número de fundos multimercado vem crescendo numa taxa muito maior do que outros tipos de fundo de investimento e praticamente metade do patrimônio desses fundos são provenientes de investidores pessoa física. Então eu resolvi gravar esse vídeo como uma espécie de alerta, mas primeiro eu quero explicar para quem ainda não sabe o que são os fundos multimercado. A princípio, ele é um fundo como qualquer outro, uma comunhão de recursos de vários investidores e esses recursos são geridos por um gestor profissional. E o que difere um fundo multimercado de outros tipos de fundos de investimentos é que no fundo multimercado, o gestor tem mais liberdade para aplicar os recursos da maneira como ele preferir, sem precisar seguir uma política de investimentos determinada pela CVM com concentrações mínimas e máximas em determinadas classes de ativos. Então ele pode investir em renda fixa, em crédito privado, em ações, pode operar com derivativos, fazer investimentos no exterior, tudo isso sem nenhuma limitação por parte da CVM. Ele precisará obedecer somente o regulamento do próprio fundo. Então você já deve estar imaginando que nesse tipo de fundo existe o risco da pessoa perder todo o dinheiro que ela investiu, caso o fundo faça uma operação mal sucedida. Mas essa não é a pior parte. O que me parece mais preocupante é que vários fundos multimercado, eles podem operar alavancados, ou seja, eles podem chegar a perder mais do que o próprio dinheiro que eles têm. E numa situação dessas, quando o fundo fica no negativo, o investidor é obrigado a aportar mais dinheiro para saldar a dívida do fundo. Ou seja, ele não só perdeu tudo que ele tinha investido, como ainda vai ter que perder mais. Aqui na tela eu coloquei um exemplo do regulamento de um fundo multimercado que cita essa hipótese do risco de patrimônio líquido negativo. E aqui uma reportagem sobre um caso ocorrido em 2011 de um fundo multimercado da gestora GWI que ficou com patrimônio líquido negativo e precisou convocar os investidores para fazerem outro aporte. E no caso desse fundo, cada investidor teve um prejuízo de mais de 10 milhões de reais, porque era um fundo com investimento mínimo muito alto. Então nunca invista em fundos multimercado sem ter lido o regulamento e sem entender os riscos que você pode estar sujeito. Eu particularmente não gosto desse tipo de fundo porque você está dando uma carta branca para outra pessoa fazer o que bem entender com o seu dinheiro e correndo muito risco. Mas o meu propósito aqui não é ficar dizendo o que você deve ou não fazer com o seu próprio dinheiro. A minha ideia é que você entenda os riscos que existem por trás de cada investimento e consiga tomar a decisão de investir ou não de forma consciente. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.